buscar a Ti, Senhor, pois não há nenhum outro que possa restaurar meu ser. Vem e faz-me ter. Sacrifício vivo é o teu querer. Revela-me tua glória, limpa minha vida, Pai. Usa-me, Senhor. Boa noite, querido amigo, querida amiga, seja bem-vindo a mais uma edição do Palavra Aberta, o programa onde você tem um compromisso de encontrar todas as sextas-feiras para receber um conhecimento a mais da Palavra de Deus. Estamos estudando assuntos maravilhosos, os 4 impérios e o surgimento do papado, parte 2.
Nós já falamos sobre Babilônia, já falamos sobre o império dos Medo-Pérsias, sobre a Grécia e um pouquinho sobre Roma, a ponta que cresceu. E hoje vamos falar um pouquinho mais sobre a história eclesiástica de Roma. E você não pode perder um minuto da atenção para a compreensão deste assunto. Queremos fazer agora um desafio. Compartilhe este link com seus amigos, com seus familiares, com seus vizinhos. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, adicione lá o joinha, adicione também um sininho para quando tiver toda a informação nova, você possa ser avisado, informado de que tem novidade no canal, ok? Vamos orar ao Senhor para continuar este grande e maravilhoso estudo? Hoje está prometendo, né, pastor? Hoje está, se Deus quiser, hoje nós vamos ver muitas revelações aí, talvez até espantosas, num certo modo de dizer, mas eu acredito que vai esclarecer muita gente de muitos erros que tem aprendido no passado. Com certeza, às vezes você ouviu ou aprendeu de uma maneira errada do que a palavra de Deus, o histórico eclesiástico apresenta sobre esses reinos. E hoje você receberá total esclarecimento do que diz a palavra de Deus, assim diz o Senhor. Então vamos orar para dar continuidade à nossa série? Vamos falar com Deus. Convido você a ajoelhar-se neste momento também para esta adoração. Grandioso Deus, amoroso Pai que estás nos céus, te damos graça por mais esta oportunidade que temos de aqui nos encontrarmos para a abertura deste programa, como também alcançar os corações que estão sintonizados para o aprendizado mais profundo da Tua palavra. Amém. Perdoe os nossos pecados, queira neste momento, com a brasa viva do altar, ungir o Teu servo, que esta mensagem, esse estudo possa ser esclarecedor de tal maneira que possa trazer a compreensão de todos os Teus filhos que estão conectados, estão sintonizados para assistir. Dá-nos a Tua graça, queira acompanhar também todos os Teus filhos, preparando os seus corações para a recepção desta maravilhosa mensagem. É o que nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Queremos estender mais uma vez as boas-vindas a você que está entrando agora, seja bem-vindo. Se você recebeu este link, recebeu este informativo, foi porque alguém está desejoso que você também receba essa bênção de Deus. Aprenda um pouco mais sobre a história eclesiástica. Não esqueça de compartilhar o link, certo? E também faça suas perguntas agora, relacionado ao estudo que estamos fazendo, os 4 impérios, o surgimento do papado, ok? E ao final vamos também dirigir uma palavra de oração por todos os pedidos que serão feitos aqui pelo chat, pela sua família, pelo seu crescimento espiritual, pela sua comunhão com Deus. Nós vamos ao final, através da intercessão do pastor Wagner, orar por você e por sua família. Pastor, dando início ao segmento do nosso estudo, nós ficamos devendo uma resposta para o nosso amigo Dantas hoje, sim, não é isso? Sim, verdade. E a resposta dele foi parcialmente respondida. Ele queria saber onde é que estava escrito que Nabucodonosor alcançaria a salvação. Na Bíblia e no Espírito de Profecia. Na Bíblia você respondeu. Isso. Ficou devendo hoje a fonte do Espírito de Profecia, onde apresenta que Nabucodonosor, pela graça e misericórdia de Deus, alcançou a salvação. Transmita a resposta a ele, pastor. Exatamente. Pois é, irmão e amigo Dantas, eu espero que você esteja aí no ar nos acompanhando. Então nós falamos para você na semana passada, e talvez alguns que também não tinham esse conhecimento, que Nabucodonosor, aquele grande rei ímpio, mau, cruel, sanguinário, né? Muito cruel, ele foi salvo. Na Bíblia está escrito em Daniel capítulo 4, do versículo 34 ao 37. No 37, no fim da vida, Nabucodonosor diz assim: agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdades e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Então, Nabucodonosor reconheceu o poder e a autoridade do Deus de Daniel, ou seja, do Deus criador do céu e da terra.
Portanto, ele louvava, exaltava e aceitou esse Deus, o Deus Jeová, né? O Deus dos hebreus, como o Deus da sua vida, e assim a Bíblia encerra a vida de Nabucodonosor dizendo que ele está salvo dentro desse contexto. E, querido irmão Dantas, no livro Profetas e Reis, página 521, diz assim, ó, o outrora orgulhoso rei tinha se tornado um humilde filho de Deus. Olha só, ele se tornou o quê? Um filho de Deus. Está vendo? O governante tirânico e opressor tornara-se um rei sábio e compassivo. Então ele ficou gentil, não era mais um assassino cruel. Continua dizendo, aquele que tinha desafiado o Deus do céu e dele blasfemado, reconhecia agora o poder do Altíssimo e fervorosamente, olha só, fervorosamente, hein? Procurou promover o temor e a felicidade de Jeová para os seus súditos do seu reino. Ficou claro aí, irmão? Então ele realmente teve essa experiência com Deus. E aí o texto continua dizendo que ele reconheceu a Deus como o Senhor dos senhores em sua vida. Nabucodonosor tinha afinal aprendido a lição que todos os reis precisam aprender, de que a verdadeira grandeza consiste na verdadeira bondade. Então assim, ele reconheceu Jeová como Deus vivo no fim da sua vida. O texto termina assim. Então, querido irmão Dantas, aí confirmamos, né, que aquele império que era representado pelo leão de duas asas, na pessoa de Nabucodonosor, ele foi, no fim da sua vida, naquele período que ele passou 7 anos comendo capim, né, onde 7 anos dormindo no orvalho, as unhas cresceram, o cabelo cresceu, ele ficou parecendo um bicho do mato. Naquele período, quando ele perdeu a consciência, depois de 7 anos, ele volta a ter consciência e reconhece seu orgulho, reconhece sua fraqueza, sua indignidade e corre para o Deus de Daniel, se arrepende e aceita esse Deus e assim se salva no fim da vida. Ok, irmão? Então aí ficou claro, eu creio, com as duas fontes que a gente deu para o irmão, que realmente Nabucodonosor se encontra salvo. Agora, então, vamos dar continuidade do estudo onde nós paramos. Nós vamos hoje dar essa continuidade. Nós chegamos na parte dos 10 reinos em que Roma foi dividida, vocês se lembram, né? Aqueles 10 reinos lá, lombardos, érolos, burgundos, visigodos, anglo-saxões, ostrogodos. Então, aqueles 10 reinos, um daqueles 10 reinos, que eram os 10 chifres, daquele animal espantoso, um dos 10 chifres, que representava esses 10 reinos que eu acabei de citar, alguns deles aqui, foi considerado a ponta pequena. Por quê? Porque era um reino pequeno a princípio, que foi crescendo, crescendo e crescendo e se desenvolvendo, até que tomou conta de todo o Império Romano, abateu os 3 reinos que, ora, fazia guerra contra o pequeno chifre, ou seja, o papado, e assim o papado foi crescendo lentamente, lentamente, e tornou-se a gigantesca Igreja Católica Apostólica Romana. E é isso que nós vamos ver hoje, tá bom? Então nós vamos começar com nossa primeira figura, onde nós paramos. Vocês estão vendo aí que nós paramos aí, tá certo? Essa figura espantosa que vocês veem aí com os 10 chifres representa o Império Romano na sua fase pagã. Os 10 chifres representam os 10 reinos em que foi dividido Roma. Lembram-se, né? Áustria, Itália, Alemanha, Espanha, Portugal, Suíça, a própria Itália, né? Como falamos. Então, aquelas 10 nações, aqueles 10 países, eles foram assim divididos do grande Império Romano e foram se tornando assim as nações que faziam parte da Europa, do continente europeu. Então começou a se formar com essas 10 nações. Dentre essas 10 nações, dos 10 chifres respectivos, um que representava a Itália começou a despontar ali na parte norte da Itália, crescendo lentamente, que era o chifre pequeno. Esse chifre pequeno, ele então tinha a sua fase mais preponderante, podemos dizer assim, mais forte, mais agressiva, na sua fase religiosa. Então ali Roma vai fazer a transição da fase política para a fase religiosa. Então nós vamos para a figura número 2, nós temos aí uma pequena introdução que eu coloquei para a gente ter uma noção do que estamos falando. O fato de o pequeno chifre ser basicamente um chifre como os demais, é um chifre como os outros demais aparentemente, sugere que ele era um poder político. Assim como os outros 10 chifres se tornaram 10 nações, então esse pequeno chifre, ele era também um poder político, além de uma nação, além de um fator religioso.
mas suas características singulares, quer dizer, únicas. Esse pequeno chifre teria características que os outros 9 não teriam, somente ele teria. Diz mais adiante, suas características singulares sugerem que ele era mais do que uma entidade política, percebe? Então, enquanto os outros 9 chifres, representando assim aquelas nações, aquelas 9 nações europeias, eram apenas nações civis, o outro chifre, pequeno, que tinha olhos, que cresceu lentamente, conforme Daniel capítulo 7, versículo 19, principalmente 20, esse pequeno chifre ele tinha característica civil e também religiosa. Então, ele realmente, esse pequeno chifre, era diferente dos outros demais, tá certo? Esse poder tem muito a ver com religião. E é o que nós vamos ver no nosso estudo de hoje, que o pequeno chifre tem tudo a ver com religião. É a religião, podemos dizer assim, mais antiga da era moderna, vamos confirmar isso pela história, pela profecia bíblica e pelos fatos e pelos dados também e os anais da própria Igreja Católica Apostólica Romana. Então nós vamos usar esses 3 tipos de provas, para que não fique dúvida, tá certo? Vamos usar a história, vamos usar os fatos da própria Igreja Católica e vamos usar a profecia. Todas elas vão convergir e provar para nós, nesta noite, através de tudo isso que falamos, que o pequeno chifre representa ali o surgimento do papado, ou seja, do movimento religioso chamado catolicismo, tá certo? Então, na próxima figura, nós temos aqui, nessa próxima figura, que diz assim, outra parte da introdução. Ele, esse pequeno chifre, nós vamos ver isso nos versículos subsequentes de Daniel, capítulo 7, versículo 19 e 20. Isso que eu estou falando aqui agora vai estar de maneira direta no versículo 25. Ó. Ele tenta mudar a lei de Deus, o pequeno chifre, que é representado pelo papado, e perseguir o seu povo. Então ele vai mudar a lei de Deus, vai perseguir o povo de Deus. Nós vamos ver tudo isso na história, na profecia e nos anais da Igreja Católica. Os povos mudam leis governamentais todo o tempo, nós sabemos disso, mas esse poder faz algo mais. Enquanto que as nações criam suas próprias leis civis e mudam essas leis civis, o fato de o pequeno chifre atacar o povo de Deus sugere que a lei de Deus será atacada. Então nós vamos ver que na história da humanidade, nenhuma nação pagã ou política mundana, vamos dizer assim, nunca tentou e nem atentou contra a lei de Deus, mudar o mandamento da lei de Deus, quebrar a lei de Deus, colocar o dedo onde não é chamado. Mas o chifre pequeno, nós vamos ver que ele arroga sobre si o poder, a autoridade de ter direito de mudar a lei de Deus. Que coisa, né? Isso nós vamos dizer que é uma das blasfêmias desse pequeno chifre aí, que estamos falando nessa noite, tá certo? Então, na figura seguinte, nós temos aqui, então, o nosso desenrolado do nosso estudo. Vamos, então, começar com a Bíblia, tá bom? Começar com a profecia, para depois partir para a história e depois partir para os fatos da própria Igreja Romana. Então, temos aí na tela a figura que diz assim, a previsão de Paulo para o surgimento da ponta pequena. Você sabia que Paulo profetizou que a ponta pequena iria surgir? Que o papado iria surgir? Você deve ter se assustado agora com o que eu falei. Principalmente se você é católico, nós não queremos nessa noite destratar nem ofender ninguém. Por favor, por gentileza, entenda isso. Eu também fui católico por muitos anos e eu conheço a estrutura da organização e, portanto, vamos falar de maneira gentil, educada, mas vamos apresentar todos os fatos, tá bom? Então, nós vamos começar pela Bíblia. O apóstolo Paulo fala aqui o chifre pequeno, de Daniel capítulo 7, que Paulo conhecia muito bem, que é chamado também de o anticristo, que é chamado também de a besta do Apocalipse 13, versículo 1. Besta significa poder, reino ou um animal que surge das águas, que significa povos. Nós vamos ver aqui em Atos capítulo 20, versículo 29. Leia, pega a sua Bíblia aí, você que está me ouvindo aqui agora, e vamos ver essa profecia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 20, e aqui Paulo começa a dar a pista para a igreja, por volta do ano 65, ano 70, o que ia acontecer com a igreja apostólica cristã. Atos capítulo 20, versículo 29 diz assim, sei, olha o que Paulo diz para a igreja, a tão jovem igreja, sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós, igreja apostólica,
lobos devoradores, cruéis, que não pouparão o rebanho. Então, o apóstolo Paulo, irmãos, ele sabia, inspirado por Deus, que logo no começo da igreja apostólica cristã, iria surgir dentro da igreja a apostasia. Então, a igreja apostólica cristã iria ser misturada com uma parcela de apóstatas que viria para dentro da igreja, e essa parcela de apóstatas iriam ser os lobos devoradores que iriam brigar pelo poder da igreja e iria fazer de tudo para dominar a igreja. Então tem essa introdução aí, ó. Paulo se preocupava com a condição espiritual das igrejas que ele pastoreava, e ele fala aqui, por iluminação divina, do surgimento da apostasia no seio da igreja cristã apostólica. Então veja bem, com a morte de Paulo morre, né, por volta do ano 66, 70, por ali, começou a surgir dentro da igreja apostólica cristã, porque, grave bem, o nome da igreja que Cristo fundou era Igreja Apostólica Cristã. Esse era o nome da igreja que Cristo fundou. Grave aí, porque nós vamos ver que lá por volta do ano 180, ano 220, vai ter uma transição, e aí essa igreja vai receber um outro título, além de Apostólica Cristã. Então, com a morte de Paulo, começou a luta interna pelo poder da igreja, certo? Principalmente a luta que havia dentro do cristianismo apostólico era pela sede. A sede do cristianismo era em Jerusalém, até então. Vocês se lembram do concílio que houve em Jerusalém? Atos capítulo 12, capítulo 13, houve um concílio ali, e os discípulos, na dúvida, alguns que estavam distante de Jerusalém, sobre a questão da circuncisão, leva essa indecisão, se circuncidava ou não circuncidava os cristãos recém-batizados, leva esse emblema, né, que estava ali dentro da igreja, essa luta, lá para o concílio de Jerusalém, porque a sede da igreja apostólica era em Jerusalém. Mas com a morte dos apóstolos, foi morrendo Paulo, Mateus, Pedro, Tiago, sobrou João, só até o ano 90, mas João foi isolado. Então, com a morte dele, houve uma dissensão dentro da igreja, e começou a luta pelo poder, pela liderança da igreja, e essa luta começou, alguns queriam transferir a sede da igreja apostólica para Roma, e outros queriam transferir a sede da igreja apostólica para Alexandria. Então houve essa luta interna, leva para Alexandria, leva para Roma, ou deixa em Jerusalém. E depois de muitas lutas, eles levaram, por volta do ano 150, mais ou menos, a sede da igreja apostólica para Alexandria. E lá em Alexandria fica até a destruição desse país, dessa região, e depois essa sede leva agora para Roma. Mas a sede, quando saiu da mão de Jerusalém, deixou de ser influenciada diretamente pelos filhos e netos dos apóstolos. E então começou a entrar lobos devoradores na igreja, brigas internas pela hegemonia da igreja. E com isso, a igreja distante de Jerusalém, distante dos filhos e dos netos dos fundadores da igreja, a igreja então, pouco a pouco, começou a baixar a norma, lentamente, a partir do ano 100, 120, 130, aí foi baixando a norma. Mas continuou sendo a igreja de Deus, a igreja apostólica. Vamos na figura seguinte, para continuar o raciocínio do apóstolo Paulo aqui. E agora o apóstolo Paulo vai falar que o homem do pecado, o homem da ponta pequena, o chifre pequeno, da profecia de Daniel, capítulo 7, nós vamos dizer que Paulo agora vai escrever para os Tessalonicenses que o surgimento do anticristo, que também é chamado de homem do pecado, ele escreve para os Tessalonicenses um pouco mais de informação. Vamos ver agora, abra sua Bíblia aí novamente. Você tem que acompanhar, porque você tem que ver pessoalmente e comprovar o que está escrito aí, para que o que nós estamos falando aqui não é nada da nossa cabeça. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Então diz assim, ó, olha o que está na sua Bíblia aí, no tópico, o anticristo. Tá bom? Então as pessoas ficam achando que o anticristo vai vir no final dos tempos, irmãos, que ainda vai vir. Como que as pessoas estão enganadas, né? Até mesmo os evangélicos, muitos enganados. O anticristo já estava reinando há muito tempo. Olha o que diz a profecia aí no tempo de Paulo. Ora, irmãos, Paulo escreveu isso para os Tessalonicenses, do tempo dele, anos 60. Ora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos que não vos demoveis facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Os Tessalonicenses estavam ansiosos, achando que Jesus iria voltar no tempo deles. E Paulo vai dar uma advertência, que antes de Cristo voltar no dia deles, ainda iria surgir o grande movimento da apostasia, no tempo deles.
Versículo 3, olha o que Paulo diz para os Tessalonicenses. Isso aqui foi para lá no passado, anos 60, 70 da nossa era. Ninguém, Tessalonicenses, de maneira alguma vos engane, pois isto que a volta de Jesus não acontecerá sem que antes venha a apostasia. Como ela seria? E se manifeste o quê? O homem do pecado, o filho da perdição. Então, o anticristo, ele é chamado de homem do pecado, filho da perdição, ele é chamado de o grande apóstata, o anticristo, todos são sinônimos para ele, vocês percebem? E Paulo advertiu a igreja de Tessalônica que o anticristo surgiria no tempo da igreja de Tessalônica. Como, irmão Sérgio, o mundo cristão fica esperando para os dias finais da história terrestre o anticristo? Não, o anticristo já está aí reinando. E já tenho até uma dúvida dentro dessa explicação aí, pastor. Aqui o José Cecílio, ele pergunta: ouvi falar que tem uma profecia, segundo o profeta Malaquias, que só teríamos este último Papa, e então o fim. Será isso verdade? Nós não encontramos isso na palavra de Deus, não tem fundamento, né? Não tem fundamento, irmão José Mas Cecílio. ele queria saber mais um detalhe, e assim como ele, muitos outros estão perdidos, né? Então, nessa confusão mental. Irmão José Cecílio, essa profecia não é bíblica, é de um tal de Malaquias Martin. Inclusive, esse Malaquias Martin, ele era um católico, ele era um sacerdote católico. Então, foi uma profecia que ele mesmo fez. Então, isso não é bíblico, tá bom? Nós não sabemos, não há uma profecia prescrita, irmão Sérgio e queridos irmãos, nós sabemos disso, que não há uma profecia prescrita dizendo quem vai ser o último Papa. Não sabemos. Correto. Pode ser esse, pode vir ainda mais um pela frente, pode vir dois, não tem como definir isso, tá bom, irmão José Cecílio? Esse Malaquias que você citou não é o Malaquias da Bíblia, não. É um outro Malaquias aí, Malaquias Martin, que não tem nada a ver com a Bíblia. Mas voltemos agora para o versículo 4, para você ver que o anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição, o grande apóstata, surgiu no tempo, iria surgir logo depois da partida de Paulo. Versículo 4, ele quem? O anticristo, o grande apóstata, o filho da perdição, o homem do pecado. Esses são os títulos que ele tem. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Olha só esse homem que está na figura para vocês verem. Vocês vão ver que ele se ocupa o lugar de Deus aqui na terra. E a profecia diz mais assim: de sorte que ele se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Irmão, nós vamos ver como que isso aqui cumpre-se ao pé da letra com o papado. Então, nós vamos falar, não é contra uma pessoa. Quero novamente falar para você, querido amigo, irmão, que é cristão, que é católico, que é evangélico. O que nós vamos pregar hoje, o que a Bíblia fala é contra um sistema político, religioso, muito bem fundamentado, infelizmente, né, na história, muito bem arquitetado pelo grande inimigo de Deus, o arqui-rebelde, anjo caído, muito bem projetado por ele, e ele implantou isso no seio da igreja cristã apostólica, tá certo? Então ele é chamado aqui nessa linguagem aí de homem do pecado. Ele se assentaria no trono querendo ser igual a Deus, com toda a pompa religiosa, com todo o glamour, e ainda mais querendo ser adorado como Deus, sempre estenderia a mão e aceitaria a adoração das pessoas ajoelhando para ele. Nós vamos ver nessa noite aqui papas atuais e modernos recebendo adoração e sendo adorado como Deus. Então a profecia encaixa, são todas as profecias, não é apenas uma. Portanto, na visão inspirada do apóstolo Paulo, como está na tela para vocês verem, o homem do pecado usurparia, tomaria na terra o lugar, a adoração e a autoridade de Cristo, certo? Esse homem do pecado sentaria num trono terreno, fazendo-se semelhante a Deus, tá certo? Usaria uma coroa imponente. Essa coroa, por exemplo, que vocês estão vendo na cabeça de Ratzinger, ela é uma tríplice coroa, porque ele é considerado o rei do céu, rei da terra e rei do inferno. Por isso que essa tríplice coroa, no dia que ele é eleito como Papa, ele recebe essa coroa e ele é adorado por todos os cardeais e por todo o clero e por toda a cristandade, né? Infelizmente, dessa forma. Então, tenha calma, você que está aí me ouvindo desse lado, tenha um pouco de paciência, o estudo talvez é um pouco longo. Se você não assistiu semana passada, a parte 1, aconselho você a voltar e assistir a parte 1 para você entender que nós estamos dando sequência, que a ponta pequena surge do animal espantoso, do Daniel capítulo 7, versículo 10, entendeu? Então o que nós estamos falando não é invencionice, nós estamos construindo tudo em cima de uma profecia que está escrita, tá bom? Se você veio hoje pela primeira vez, talvez você está perdido, você não assistiu a primeira parte, então volte lá para você pegar o fio da meada e você entender que essa ponta pequena que estamos falando, que é o papado, ela surgiu dentre os 10 chifres e ela vai crescer. Então tenha paciência, assista até o fim, detalhadamente, você pode reassistir de novo, né?
esse vídeo que vai ficar gravado aí, mas você tenha paciência que você vai compreender tudo, que o homem do pecado, ele é o papado, ele é o anticristo e ele já estaria reinando logo depois da partida de Paulo, tá certo? Então o anticristo não vem no final dos tempos como muitos creem, de forma errônea, como nós acabamos de ler para vocês aqui, a Bíblia falou que o anticristo estaria atuando no passado e ele iria atuar todas as épocas e nos tempos atuais, agora no finzinho da história desse mundo, aí sim, ele vai dar o golpe final na adoração universal com as pessoas adorando ele através de um dia que ele estabeleceu como dia de guarda, tá bom? Então na figura seguinte, nós vamos ver aí mais outros detalhes. Agora, a pergunta seguinte é essa que eu coloquei na tela, que a gente aprende mais com perguntas, não é? Então eu coloquei essa pergunta que você pode ler aí. Quem impedia o surgimento do homem do pecado nos dias de Paulo? Então por que o anticristo, por que o homem do pecado, por que o papado não surgiu logo por volta do ano 100, irmãos? Logo depois da morte de Paulo, logo em seguida. Por que o anticristo foi surgir por volta do ano 180? Por quê? Porque vamos ver o que impedia o surgimento do anticristo nos dias de Paulo. Vamos ver, a profecia fala, a profecia responde, a Bíblia nos tem a resposta. Você está vendo na tela aí o livro de 2 Tessalonicenses, carta de Paulo, na verdade, né? Não é um livro, é uma carta. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Vamos ver o que impedia o surgimento do anticristo ainda nos dias de Paulo. Ele diz o que impedia. Pois já o mistério da injustiça opera. Ele diz, já estava entrando na igreja um pouco de apostasia. Você percebe? No finalzinho do período ali do século I, já estava começando a entrar um pouco de apostasia na igreja. Nós vimos o mago Simão, que entrou na igreja, ficou pouco tempo. Vimos Alexandre também, o latoeiro, que entrou na igreja, ficou pouco tempo. Tentou introduzir apostasia na igreja. Várias pessoas apostatadas vinham para a igreja, enviada pelo inimigo, por Satanás, para criar dentro da igreja dificuldades e problemas e trazer para a igreja erros teológicos. E isso já estava tendo nos dias de Paulo. E ele continua dizendo, pois já o mistério da injustiça opera dentro da igreja naquele tempo. Somente há um que agora o detém, até que seja afastado. Então Paulo diz que o anticristo, tudo isso aqui é no capítulo do anticristo, Paulo diz que o anticristo já estava, as bases do anticristo estavam sendo lançadas por Satanás dentro da igreja apostólica cristã, a partir do ano 70. Porém, ele não foi concretizado ainda no século I, até o ano 100, por quê? Porque tinha alguém que impedia. A partir do ano 180 ele começa a desenvolver mais, ele vai crescendo progressivamente até o ano 320, quando recebe apoio de Constantino, o papado, porém ainda não tinha todo o poder e autoridade na igreja. Como diz Paulo, tinha um poder, tinha algo que impedia o surgimento do papado, o surgimento do anticristo, o surgimento do homem da perdição, ainda nos tempos de Paulo. E quem era? Na tela está a resposta. Havia um poder que impedia o surgimento do homem do pecado, que é o papado. Qual era esse poder? Paulo sabia quem era esse poder. Paulo sabia o que impedia o surgimento do homem do pecado dentro da igreja cristã, ainda nos dias dele. Mas ele não podia escrever. E por que não, irmão? Paulo sabia e não podia escrever? Paulo sabia o que impedia o surgimento do papado ainda a partir do ano 100? Ele apenas falou para os líderes da igreja. E nós vamos ver aqui agora os líderes da igreja cristã e depois um líder da igreja católica apostólica romana vai escrever para você e para mim, que eu já fui católico no passado, para você talvez que é católico ou cristão, e você vai comprovar na próxima figura quem é que impedia o surgimento do papado ainda nos dias de Paulo e posteriormente aos dias de Paulo. Vamos ver? Declarações dos pais da igreja sobre quem impedia o surgimento do papado. Temos aí essa declaração. Vamos ver? Tertuliano, você está vendo a foto dele aí do lado? Um pai da igreja. Tertuliano, ele foi um apologista, um defensor da fé. Tertuliano viveu entre o ano 160 até o ano 220. Tertuliano foi evangelizado pelos discípulos de João, da ilha de Patmos, e Tertuliano ele defendia a verdade. Tertuliano, portanto, ele era um cristão. E Tertuliano, olha o que ele escreve aqui em sua obra, em seu livro chamado A Ressurreição, capítulo 24, página 25. Diz assim, ele que resiste, Tertuliano comentando a carta de Paulo, ele que resiste deve resistir até que do meio seja tirado. Que obstáculo está lá, senão o Estado romano? Olha só, a queda do qual, dividida em 10 reinos, deve então introduzir o anticristo? Então Tertuliano sabia
que o que impedia o surgimento do anticristo era o Império Romano. Sabe por quê? Porque não podia ter dois reis, dois impérios, dois líderes mundiais, principalmente dois líderes europeus, porque o Império Romano era na Europa. Então, o que impedia o surgimento do anticristo dentro da igreja, para mandar em toda a Europa? O próprio Império Romano. Os imperadores é quem mandava na Europa. Então, não podia surgir o papado enquanto os imperadores romanos estivessem presentes e mandando na Europa. Então, para surgir o papado, o anticristo, precisava fazer o quê? Derrubar o poder do imperador. O imperador romano tinha que sair de cena, tinha que abdicar do poder, tinha que abrir mão do poder e entregar esse poder para o papado, e não mais mandar em todo o continente europeu. E isso vai acontecer. Nós vamos ver que na história vai provar para nós que realmente os imperadores romanos saem de cena a partir do ano 500, começa a decair o império por completo, e ano 538, o último imperador de Roma entrega todo o poder na mão do papado. E agora quem passa a mandar em toda a Europa, nas 10 nações, agora não era mais os Césares, os imperadores, e sim o papado. Então, Tertuliano escreveu isso aqui, ó. Tá vendo um pai da igreja escrevendo aí? Isso aqui não foi escrito por adventista ou protestante, ano 160, nem existia. Então, isso aqui foi escrito por um pai da igreja, tá certo? Então, ele sabia, Tertuliano, o que impedia. Na figura seguinte, nós vamos ver a declaração de outro pai da igreja, e agora eu peguei um pai da igreja católica apostólica romana, tá bom? Vamos ver a declaração de João Crisóstomo. João Crisóstomo foi um católico, apostólico romano. E olha o que João Crisóstomo escreve. É até irônico. Mas não, era o dedo de Deus guiando as coisas. João Crisóstomo escreve em uma das suas principais obras, intitulada de Um Sermão sobre 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Portanto, João Crisóstomo vai comentar sobre o anticristo, sobre o papado. E ele escreve assim: há somente um que impede agora. João Crisóstomo escreveu isso por volta do ano 390, ok? Há somente um que impede agora, até que seja tirado do caminho. Que impede o que? O surgimento do anticristo. Até que esse um seja tirado do caminho. Quem é esse um? Aí João Crisóstomo diz que é quando o Império Romano é tirado do caminho. Então ele quem? O anticristo virá. Como que pode, né? João Crisóstomo, um católico apostólico romano, escrevendo essas palavras, dizendo que o anticristo iria surgir quando? Quando o Império Romano saísse de cena. Então, meus irmãos, se você é evangélico, você precisa estudar história e profecia para entender melhor o surgimento do anticristo. O anticristo não vai surgir agora no finzinho dos tempos, ele só vai dar o golpe final. O anticristo já está aí atuando, inclusive nos bastidores, fazendo com que as igrejas venham se unir através do ecumenismo, através de um dia de guarda, através de crenças em comum, como a imortalidade da alma, como o dia da semana de guarda, e outras crenças em comum, como o falso derramamento do Espírito Santo, falar em línguas. Então, na verdade, o anticristo está costurando tudo por debaixo do tapete, por detrás das cortinas. O papado está costurando tudo e vai pegar, infelizmente, o cristianismo todo. O protestantismo já pegou, na verdade, né? Mas vai pegar e vai enlaçá-los todo e, infelizmente, levá-los ao engano fatal, a segui-los. Terrível realidade, né, irmão? É uma terrível mesmo. Agora, você já comentou essa pergunta aqui da Maria de Jesus, pastor, mas talvez ela não entendeu da maneira correta. Pastor, como me explicar que o sinal da besta não é o anticristo? Não, o sinal da besta não é o anticristo. Há quem acredita... O sinal da besta é do anticristo. Justo. Há quem acredita que é o anticristo. Não, irmão. O anticristo e a besta do Apocalipse, a ponta pequena, são as mesmas pessoas. Grave bem. Então, Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Uma besta que surge do mar com 10 chifres e 7 cabeças. São os mesmos 10 chifres de Daniel capítulo 7, versículo 10. Entendeu, irmã Maria? Então, Apocalipse 13, 1 é o mesmo poder religioso de Daniel 7, 10. Tá certo? Que é o mesmo anticristo de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. É o mesmo personagem, entendeu? Agora, as 7 cabeças que está lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 1, daquela besta, são as 7 formas de governo do Império Romano, que chega na última cabeça, que é o papado, que iria durar a maior parte de tempo. Tá certo, irmã? Então, que está durando, né? E que está durando até hoje. Perdurando mesmo. Trabalhando, vai trabalhar até o fim. Podemos dizer que é a parte mais longa da história, né? É a parte mais longa da história. Agora, nós temos aqui uma outra dúvida do Marcos Vinícius. Eu sei que isto é impossível de um Papa se converter. Mas se o Papa se convertesse, Deus aceitaria, iria aceitá-lo, a sua conversão? O irmão respondeu as duas perguntas. Primeiro, é impossível ele se converter, irmão. Mas se ele se convertesse, Deus aceitaria.
Deus aceita qualquer conversão. Mas a sua resposta está respondida com a primeira parte. É impossível, irmão, ele se converter, tá certo? Quando ele aceita a eleição, se torna Papa, ele peca definitivamente contra o Espírito Santo, porque ele aceita a adoração para ele. E ele cumpre o texto de Tessalonicenses. Ele se torna o homem do pecado, o filho da perdição, irmão Marcos Vinícius. Por isso que a profecia aponta ele sendo como filho da perdição. Por que filho da perdição? Porque está perdido, infelizmente. E para chegar naquele processo lá de filho da perdição, ele atravessa a fase de sacerdote, que todo Papa foi um padre, irmão Marcos Vinícius. Depois ele se torna um monsenhor, depois ele se torna um bispo, depois ele se torna um arcebispo, depois ele se torna um cardeal, para depois ele se tornar um papa. Então ele atravessa toda uma fase de engano, de mentiras, e enquanto isso o Espírito Santo luta com ele, e ele vai dizendo não, resignadamente, teimosamente, dizendo não e não. E quando ele é coroado como Deus, que ele é coroado como Deus, irmão Marcos Vinícius, o dia que ele é eleito, ele é coroado como Deus do céu, da terra e do inferno, como o caminho, a verdade e a vida. Há toda uma cerimônia sinistra, que não temos nem tempo para falar aqui, numa coroação papal, certo? Mas quem sabe uma oportunidade falaremos. Mas, como você respondeu, não há possibilidade dele se converter. Então, João Crisóstomo, aqui um católico, né, apostólico romano, diz essas palavras aí para você ver que o anticristo iria surgir realmente, como criam todos os pais da igreja do passado, ainda por volta da Idade Média, do começo da Idade Média. Na figura seguinte, irmãos, nós vamos então ver aqui o Dr. Ron Thompson. Vem a pergunta, por que Paulo não escreveu que era o Império Romano, irmão? Se nós sabemos que aquele que impedia o papado de surgir, o anticristo de surgir ainda no ano 100, 200, 300, se Paulo sabia que era o Império Romano que impedia de surgir o papado, por que Paulo em Tessalonicenses não colocou assim, só há um que o impede de surgir agora, é o Império Romano? Paulo não falou isso, por que será? Vamos dizer o que diz o Dr. Ron Thompson em Campeões do Cristianismo em Busca da Verdade, um livro muito bom, histórico. Esse autor aqui, ele não é adventista, ele é cristão, mas não é adventista, e ele diz assim, Paulo não identificou o poder repressor porque ele sabia que era Roma. Por isso que Paulo não falou. E vamos ver o que ele diz aqui, o historiador. Para evitar represálias, Paulo era um homem muito sábio e prudente, pois a igreja cristã estava sendo perseguida por Roma. Irmãos, então nós temos uma lição a aprender aqui. Há coisas que a gente não deve dizer no momento, ainda que seja verdade. Isso não é covardia. Tudo tem o seu momento, tudo tem sua hora. E há coisas que a gente chega o momento certo, a gente tem que dizer, tá certo? Paulo não se acovardou. Paulo sabia que o Império Romano, os Césares, impedia o surgimento do papado, do anticristo. Se Paulo escrevesse, olha, só agora há um que impede o surgimento do papado, do anticristo, e esse um é o Império Romano. Se Paulo escrevesse que por cima do Império Romano iria surgir um outro líder universal, que era o papado, Paulo estaria pregando contra o Império. Paulo estaria dizendo que o Império Romano iria cair. E Paulo sabia que iria cair porque Paulo era um estudioso das profecias de Daniel. Quem estuda as profecias de Daniel conhece o futuro muito bem, claro, das nações, de levanta reino e derruba reino. Então Paulo sabia que o Império Romano iria cair um dia, mas ele não podia escrever isso, porque senão ele ia arrumar problemas para a igreja, a tão fraca igreja que estava começando naqueles dias. Ele ia encontrar represálias das mais duras e cruéis para o lado dele e para o lado da igreja. E como ele queria o progresso da igreja, ele não foi assim um homem que criou briga direta contra o Império Romano, para que a igreja não fosse desfacelada, né? E destruída ainda no tempo dele. Então Paulo foi um homem sábio, apesar de saber o motivo, saber que o Império Romano impedia o surgimento do papado, mas ele sabiamente não escreveu, tá certo? Então a gente precisa sempre pedir a sabedoria dos céus, do Espírito Santo, que nós temos que saber o momento certo, a hora certa de falar as coisas certas, tá certo? Então por isso que Paulo não falou, e ele não queria enfrentar apuros. Na figura seguinte, nós vamos ainda voltar para a profecia bíblica. Por enquanto estamos vendo só a profecia bíblica e algumas narrativas históricas, tá bom? Alguns livros históricos do passado, da própria Igreja Católica, revelando o que estamos falando através da Bíblia. Mas nós vamos ver mais fatos e declarações da boca oficial da Igreja Católica, do que eles são e do que eles fizeram no passado. Voltemos para Tessalonicenses e vamos confirmar a profecia toda do anticristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: e então será revelado o quê?
o homem do pecado, quando? Quando o Império Romano fosse afastado. É a sequência do versículo 7, tá bom? Acompanhe o raciocínio lógico aí. Então, quando for afastado o Império Romano, será revelado o iníquo. Olha só, esse iníquo aqui, o homem do pecado, o filho da perdição, seria revelado quando? Quando o Império Romano fosse afastado. Você percebeu aí? Então não tem como fugir da profecia. O catolicismo cumpre isso aqui ao pé da letra. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Aí o versículo 9, olha o que diz. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Eu falei para vocês, e aqui estamos lendo, a obra-prima de Satanás é o papado. É a obra-prima máxima dele. E nós vamos ler textos dizendo isso. Continua dizendo aqui, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Então, por que com todo poder e sinais e prodígios de mentira? Porque, irmãos, o catolicismo conseguiu enganar a humanidade durante quase 18 séculos, irmãos. De mentira e mais enganos teológicos. Enganou demais a humanidade, quase 18 séculos, e ninguém conseguia derrubar as teorias católicas, primeiro porque não tinha acesso à Bíblia, segundo porque era proibido, era morto quem tivesse Bíblia, quem tentasse ler a Bíblia, quem tentasse interpretar a Bíblia, quem tentasse fundar uma nova religião, era morto, massacrado, exterminado. Então a igreja conseguiu, por aproximadamente mais de 15 séculos, né? Podemos dizer aí, mais de 15 séculos, enganar com prodígios de mentiras a humanidade, infelizmente. Agora vamos a um dado histórico aqui, Grande Conflito, página 50, e também a inspiração aqui, ó. Diz assim, comentando Tessalonicenses, comentando o surgimento do homem do pecado, olha o que diz a inspiração, esta mútua transigência entre o paganismo e o cristianismo, percebeu aí? Casou o cristianismo com o paganismo, resultou no desenvolvimento do homem do pecado, predito na profecia como se opondo a Deus, e exaltando-se sobre ele. Que coisa terrível, hein? Aquele gigantesco sistema de religião falsa, catolicismo, é a obra-prima do poder de Satanás. Que texto duro, né, irmão? Quando eu li isso pela primeira vez, para mim foi duro aceitar isso aqui como um fiel católico. Monumento de seus esforços para sentar-se sobre o trono e governar a terra segundo a sua vontade. Cumpriu ao pé da letra isso aqui, meu irmão. Como que a pena da profecia é perfeita? É impossível negar isso, é impossível negar a história, porque ela está registrada. É impossível negar um fato que ocorreu, é impossível. E assim começou. Lembra que eu falei para vocês a guerra do poder, logo depois da partida de Paulo, pela liderança da igreja, a guerra para transferir a sede do cristianismo de Jerusalém para Alexandria e para Roma, e então eles transferem a partir do ano 150, 180 para Alexandria, e Alexandria fica ali a sede do poder por volta até o ano 300 mais ou menos, e depois é transferido para Roma com a conversão de Constantino. Constantino então, irmão Sérgio, faz de tudo para trazer a sede da religião para Roma, e assim Constantino coloca um saco de heresias. A igreja católica apostólica já não ia bem, mas Constantino agora nós vamos ver isso mais futuramente, traz um saco de heresias para dentro da igreja do paganismo, que ele se converte, entre aspas, né, que ele nunca converteu, se converte ao catolicismo e leva para a igreja católica um monte de mentira. Uma maneira de fazer um arrastão, né, adeptos, exatamente, buscar adeptos populares, né? Exatamente. E como Satanás sempre quis ser adorado, irmãos, quando você vai ver a guerra no céu foi por adoração. Satanás quis ser adorado no céu, ele disse lá em Isaías 24, né? Eu colocarei meu trono acima das estrelas de Deus, acima do trono de Deus, serei semelhante ao Altíssimo. Satanás sempre quis ser adorado. Nós temos aqui uma pergunta que dá uma semelhança a esse comentário que você fez, pastor, da Luzinete Mendonça. Eu assisti uma live, com certeza não foi nossa, que nós não comentamos nada a esse respeito ainda. Eu assisti uma live onde coloca que o Papa atual está querendo que tenha um único governo, um governo universal, onde ele próprio irá governar todas as nações. Será isso verdadeiro? Esta é a pergunta dela, mas nós já temos aqui uma resposta do Jânio, que está participando também. Obrigado, Jânio, pela sua resposta. Jânio Alves, ele diz assim, o poder papal não tem poder algum, mas passará a ter poder, porque receberá poder de um outro poder, da outra ponta, os Estados Unidos da América. Exatamente. Então, a resposta do nosso irmão Jânio aqui completou. A pergunta da Luzinete. É isso mesmo. Confirma, Luzinete? Então, irmã, Luzinete, ele é como a profecia de Apocalipse 17, né? Ele é a besta que era
porque atuou com poder, mandou no mundo do passado. Hoje é a besta que não é, porque não manda dessa forma como mandou no passado, e ele está lá em Apocalipse 17, e ele é a besta que virá, ou seja, vai novamente voltar a ter domínio sem esse poder. Então ele não domina hoje, mas ele está fazendo isso aí, como ela falou, né? Está costurando as bases. A cada visita que o Papa faz a uma nação, buscando popularidade, é para né? isso, é para isso, E- é para conseguir apoio para suas ideias e teorias. E o nosso irmão Jânio respondeu a ela e está parabenizando também a sua coragem e bravura, pastor, em estudar esse assunto de uma forma bem clara e ampla. Está parabenizando pela como eu disse para disposição. vocês, irmão Jânio e outros, olha, tem coisas que tudo tem seu tempo, né? Eu acho que nós estamos mais do que nunca no tempo de esclarecer certas verdades. Posso arrumar problemas ao falar isso aqui publicamente, isso aí vai ficar publicamente, entende? Mas tem verdades que não podem ser escondidas e chegou a hora de ser revelada, porque existe centenas e milhares de pessoas que talvez está vendo ou verá isso aqui, que estão na matrix espiritual, ou seja, no engano e caminhando e cambaleando para a morte, e precisam ser esclarecidas. E se esse é o meio que nós temos para esclarecê-la, vamos esclarecê-la. Verdade. Com a ajuda de Deus acima de tudo, né? Então Satanás quer ser adorado, irmãos. E como ele quer ser adorado, ele não pode ser adorado no céu. Ele disse para Jesus em um desespero: se prostrado me adorar, te darei tudo. Nas tentações que ele falou com Jesus no deserto. Você se lembra muito bem? Mas então Jesus disse: sai de lá, Satanás, só adorarás a Deus. Mas através do papado, do homem do pecado, do filho da perdição, Satanás é adorado, irmãos. Porque quando a pessoa adora um outro ser humano, que é o instrumento dele, está adorando a ele. Então as pessoas que prostram-se diante do Papa, ajoelham, beijam o seu anel e o têm como intercessor de sua vida e de sua alma, e aceitam o perdão que ele dá para os pecados das pessoas, as pessoas infelizmente na ignorância acabam adorando o inimigo de Deus, o príncipe das trevas. Por isso que é preciso ser revelado às pessoas e desmascarado toda essa mentira. Bom, vamos então para a próxima figura. A profecia para o surgimento do homem do pecado, o papado. Ainda outro texto do grande conflito, página 50, diz assim: para conseguir proveitos e honras mundanas, pequeno erro de digitação aí, mas a palavra é mundanas, a Igreja Católica foi levada a buscar o favor e apoio dos grandes homens da terra. Um deles foi a conversão de Constantino. E, havendo assim rejeitado a Cristo, foi introduzida a prestar obediência ao representante de Satanás, o bispo de Roma. Então, o bispo de Roma, o Papa, infelizmente, talvez sejam as palavras duras, né? Por isso que o Grande Conflito foi um livro que foi perseguido por muitos séculos, né? Ele diz aí, o representante de Satanás, o Papa, o bispo de Roma. Só para você ter uma ideia, irmãos, que não foi fácil escrever esse livro. Esse livro levou mais de 5 anos aproximadamente para ser escrito. Esse livro, O Grande Conflito, a autora que o escreveu, ela foi atacada durante o momento em que estava escrevendo esse livro, com algumas paradas epilépticas. Você vê o inimigo, e Deus depois revelou para ela que o inimigo imobilizou a mão dela ao escrever essas frases aqui. O inimigo sabia que esse livro estava desmascarando ele, sabia que esse livro iria chocar o mundo e esclarecer as pessoas, pois ela, por duas vezes ela escrevendo o Grande Conflito, o inimigo paralisou a mão da escritora e ela não conseguiu, por alguns momentos, mover os dedos sequer. E então orou a Deus em pensamento e Deus repreendeu a Satanás, repreendeu o poder do mal, e ela conseguiu, com muita luta e muito sacrifício, concluir a obra do Grande Conflito. Tá certo? Então a igreja foi assim, a partir do ano 200, a igreja que era apostólica cristã, então devido às influências errôneas que foi entrando nela, cada vez mais lobos devoradores, briga pelo poder, briga pela liderança, a igreja começou então a se dividir lentamente, e a partir do ano 180, a igreja cristã apostólica se separa e fica mais na região da Arábia, né? Mais da região de Israel, mais daquela região ali, e enquanto que a igreja cristã apostólica romana se divide e vai para a questão da Europa. Então assim surgem essas duas igrejas, igreja cristã apostólica e igreja cristã católica apostólica romana. E assim, a partir do ano 180, a igreja divide em duas partes, e uma fica no deserto e nas cidades pequenas, enquanto que a outra vai para Roma, Alexandria, e começa a crescer ali cheio de heresias, e assim desenvolvendo e brigando por luta de poder. E lá dentro dela, na igreja de Alexandria e de Roma depois, o inimigo das trevas coloca os seus dirigentes e cria ali o gigantesco poder
dentro da Igreja Católica Apostólica Romana e coloca o seu representante, o bispo de Roma. Como você falou de poder também, pastor, eu lembro que nós já comentamos isso alguns minutos atrás, mas talvez a Marta não acompanhou e ela quer um esclarecimento melhor aqui. Pastor, quais são as 7 formas de governo do Império Romano representadas pelas 7 cabeças da besta de Apocalipse 13? As maneiras de governar, de liderar, como é distribuída, como ele faz para gerir esse governo. Nós já comentamos, mas ela chegou depois, acredito que ela perdeu. Nós já comentamos. E, irmã Marta, eu lhe respondo já, fica aí, não saia daí, que eu vou responder para a irmã as 7 formas de governo em toda a sua ordem correta e concreta. A irmã, fique aí atenta. Vamos só apenas desenvolver um pouco mais aqui e já lhe respondo, tá bom? Não saia daí. Então, na próxima figura, nós temos aí outra inscrição dizendo aí corretamente o que esse poder é, quem esse poder representa, certo? Nós temos na tela aí a figura. Existe evidência com o Capitólio na sombra. Você está vendo aí o Capitólio? Capitólio romano? Existe evidência histórica que define a identidade do chifre pequeno? É uma pergunta. Precisamos descobrir o poder político-religioso. Então, ele é um poder político e religioso que surgiu com o declínio do Império Romano. Então, com o declínio de Roma, surge o poder político-religioso. E a pergunta é, quem era esse poder? Qual era esse poder? Então, nós vamos ver na figura seguinte, meus irmãos, agora daqui para frente a coisa vai ficar concreta na história. Nós vamos ver agora as declarações históricas, certo? Dos livros históricos, dizendo quem foi que surgiu em cima do poder romano. E nós temos aqui a seguinte informação. Precisamos encontrar o poder que derrotou 3 das 10 tribos europeias, 3 chifres arrancados dentre aqueles 10. Ele precisa ser o que usa a força do Estado, bem como a autoridade da igreja. Então tem que ser um poder que tem o Estado e a igreja junto. Ele persegue aqueles que desafiam seus decretos. Então vamos ver quem é o chifre pequeno, a ponta pequena, o papado, que agora vai surgir no cenário histórico universal em cima do Império Romano. E aqui agora nós temos aí para você, na próxima figura, uma informação histórica. Você pode anotar e ir lá conferir. O que eu vou apresentar para vocês aqui não é nada adventista, pelo contrário, nada protestante, são todas informações católicas, tá bom? Então isso dá peso para a gente. Então diz aí, ó, Labianca. Quem é Labianca? Labianca é o professor emérito de História da Universidade de Roma. Então olha só o que a voz oficial de Roma fala. Olha aí, para a sucessão de César, dos imperadores lá de César, veio a sucessão dos pontífices. Então, o professor de História Oficial da Universidade de Roma está dizendo que quando cai o Império Romano, surge o Império Papal. E foi isso que Paulo falou. Vocês se lembram? Continua dizendo, quando Constantino saiu de Roma, deu seu trono para o pontífice. Então, o professor oficial de Roma, ele declara que Constantino já começou a dar poder para o Papa. E o Papa começou a ter poder e autoridade a partir do ano 330. Daí para frente o Papa começou a crescer seu poder e sua influência religiosa e política no Império Romano. Enquanto que a Igreja Cristã Apostólica estava sumida para o deserto, a Igreja Cristã Apostólica Católica Romana estava dominando a situação. Então, Labianca, professor de História da Universidade de Roma. E nós temos aí, ó, pontificado de Papa Silvestre I, que foi do dia 31, conforme está registrado na história, 31 de janeiro do ano 314, Constantino se converteu em 313, né? A 31 de 12 de 335. Então, com a conversão de Constantino, no ano 313, Constantino publica o chamado Edito de Milão. O que esse edito falava? Esse Edito de Milão, ele tornou a Igreja Católica oficial no Império Romano. Então, Constantino obrigou os súditos dele a se converter ao catolicismo. Então, todo o Império Romano praticamente quase que se converteu da noite para o dia, todos os súditos. Constantino foi batizado em seu leito de morte pelo bispo Eusébio de Nicomédia, né? Oficial bispo da Igreja Católica também no ano 337. Então, na figura seguinte, nós temos aí também outro dado histórico, que também é da história, está registrado. Nós temos aí o seguinte, História da Igreja Cristã, volume 3, página 327. Olha a informação que temos aí, ó. O bispo Virgílio, agora vamos para o ano oficial em que a Igreja
passa a ser oficialmente o anticristo, com todo o poder e autoridade em todo o Império Romano. Ano esse em que o último imperador de Roma, Justiniano, sai de cena. Então o bispo Virgílio, que até então era o bispo de Roma, chegou à cadeira papal no ano de 538, sob a proteção militar de Belisário, o maior general romano do imperador Justiniano. Então a fonte está aí para vocês conferir, tá bom? História da Igreja Cristã, volume 3, página 327. Temos aí de um lado o bispo Virgílio, que se tornou papa no ano 538, e temos aí do outro lado o general Belisário, né? Junto com o bispo Virgílio também. Na figura seguinte, temos aí o decreto de Justiniano, irmão. Isso aqui deu trabalho para encontrar, mas está na história registrado. O decreto do imperador Justiniano, dizendo que ele entrega o poder para o Papa. E vou dar a fonte para você, não tem nada aqui sem fonte não, para você ir lá e conferir, que nós aqui já falamos que as coisas têm que ser certas e preto no branco, tá certo? Falou, tem que provar e tem que mostrar. Então, Justiniano, vitorioso, pio, feliz, renovado, triunfante, sempre Augusto, a João. Quem era João? O patriarca e o mais santo arcebispo da justa cidade de Roma. Isso aqui era o bispo da cidade de Roma, o bispo católico. Então, Justiniano, ele totalmente se elogia, né, o tempo todo aí, como vocês viram. Ele vai escrever uma carta oficial em nome dele, do imperador, que era ele, para o bispo de Roma. E ele vai dizer isso aqui, ó. Com honra à Sé Apostólica. A Sé Apostólica era o bispo de Roma. E a vossa santidade, então ele já tinha esse título na época, no ano 538, que é e sempre tem sido lembrada em nossas orações, tanto agora como anteriormente, e honrando, né, vossa alegria, como é próprio no caso de alguém que é considerado como um pai, nós nos apressamos em trazer ao conhecimento de vossa santidade tudo o que esteja relacionado com a condição da igreja, uma vez que sempre tivemos o maior desejo de preservar a unidade da Sé Apostólica e a condição das santas igrejas de Deus, como elas existem no tempo presente, para que permaneçam sem distúrbios ou oposição. Você está vendo na figura que eu estou lendo, né? Do decreto de Justiniano. E aí vem agora essa frase, ó. Portanto, nós, o imperador coloca agora, nós, eu, imperador, e o meu general de confiança, nós nos empenhamos em unir os sacerdotes, próxima figura, do Oriente. Então ele está falando, nós aqui do Império, nos empenhamos em unir com os padres do Oriente e sujeitá-los, porque ele estava escrevendo uma carta para o Ocidente, que era a Roma Ocidental. Porém, ele estava dizendo que ele estava fazendo de tudo para que os padres do Oriente, Roma Oriental, estivessem sujeitos à sé de vossa santidade. Quer dizer, todos os padres do Oriente e do Ocidente estariam agora sujeitos ao bispo de Roma, que se tornaria Papa. E em consequência das questões levantadas presentemente, embora elas sejam evidentes e livres de qualquer dúvida, e de acordo com a doutrina da vossa Sé Apostólica, são observadas constantemente com firmeza e pregadas por todos os sacerdotes. Nós, o imperador e o general, consideramos necessário que elas sejam trazidas à atenção de vossa santidade, o Papa no caso aqui, pois não permitimos que nada que diga respeito à condição da igreja, embora o que cause as dificuldades seja claro e livre de dúvida, seja discutido sem que seja trazido ao conhecimento de vossa santidade, o título que o Papa tinha, porque vós, olha agora, que daqui chegamos ao fim do decreto, vós, está falando do Papa, sois o cabeça de todas as santas igrejas, pois nós, o general e junto com o imperador, nos empenharemos de todas as formas, como já mencionado, para aumentar a honra e a autoridade de vossa fé, vossa sé. Então, daqui para frente, o imperador estava dizendo, em outras palavras, que ele estaria dando a autoridade do Império Romano nas mãos do Papa. Está aí a fonte, está vendo? Conforme Maxwell, 8233, Richards, Little Daily, The Petrine Claims, ou seja, as reivindicações petrinas, é um livro, né? Onde foi publicado pela Society for Promoting Christian Knowledge, então, ou seja, Sociedade para Promover o Cristianismo Cristão. Do ano de 1889, a fonte está aí,
nas páginas 291 a 293 está esse decreto Justiniano. Então está aí, irmãos, não temos como negar. Justiniano entregou o poder do Império Romano para o cabeça da Igreja Apostólica Católica Romana, para o Papa. E assim o bispo Virgílio tornou-se o primeiro Papa, líder universal da Europa. E assim, na figura seguinte, vamos para a figura seguinte, que você vai ver aí o que nós conhecemos como supremacia papal, ou seja, domínio universal do Papa. Você está vendo aí a supremacia papal? Ano 538, quando Justiniano entrega o poder, e daí para frente não tem mais nenhum imperador em Roma, você pode consultar a história, não há mais imperadores em Roma, mas a partir do ano 538. Justiniano é o último, o império caiu, e agora quem manda é o Papa, em todas as 10 nações, em todos os 10 chifres, quem manda agora é a autoridade papal. Ele é rei, ele é imperador, ele é senhor, ele é tido como Deus, ele é o cabeça de tudo e de todos. Ano 538, e aí temos aí o que nós, na profecia de Daniel, é chamado de supremacia papal, os 1260 anos, que também é conhecido como grandes períodos das cruzadas, também é conhecido como a Idade Média, que também é conhecido como a Idade das Trevas. Por que a Idade das Trevas? Porque era proibido ter cultura, era proibido ler a Bíblia principalmente, era proibido contestar a Igreja Católica de todas as formas, seja na forma da ciência, ou seja na forma da cultura, seja na forma da Bíblia. Então era proibido contestar. E você que já estudou na história, você lembra de Galileu, que foi contestar a história. O que aconteceu com Galileu? Galileu teve que negar tudo, que o Sol era o centro do universo, e a igreja dizia que a Terra era o centro do universo, e a igreja não permitia ninguém ter liberdade de expressão. Então Galileu teve que negar tudo o que ele sabia que era verdade, para não ir para a fogueira. E assim, meus irmãos, a igreja dominava e predominava, sapateava em cima de tudo e de todos, e assim dominou. Aí você imagine, se pregar que o Sol era o centro da Terra, Sérgio, era pecado, sendo que o Sol era o centro, não era a Terra. Imagine agora dizer que a igreja era mentirosa, que a igreja não tinha salvação, que a igreja estava pregando mentira. Era morte mesmo. Se uma coisa simples como o Sol levava à morte, imagine verdades maiores. Vamos para a figura seguinte, para ver aí a supremacia papal. Então a supremacia papal está aí, irmãos. Um tempo é equivalente a 12 meses. Onde você encontra isso? Daniel 7:25. Você encontra lá que a ponta pequena, vamos ler? Você tem que ver aí na Bíblia, para você ver a profecia, está de perto, tem que se cumprir. Então Daniel capítulo 7, versículo 25 diz assim, a ponta pequena, ou seja, o papado, o filho da perdição, ele proferirá palavras contra o Altíssimo. Nós vamos ver isso nos próximos estudos. Ele proferindo palavras contra Deus, abertamente. Ele destruirá os santos do Altíssimo. Nós vamos ver isso aí, como que o Papa matou o povo, os servos de Deus. E cuidará em mudar os tempos e as leis. Nós vamos ver isso aí também. Eles serão entregues nas mãos por um tempo, que é o equivalente a 12 meses. Um tempo na profecia é o equivalente a um ano profético. 2 tempos, que são 24 meses, 2 anos, e metade de um tempo, que é 6 meses, meio ano. É como você está vendo aí, Daniel 7:25, um tempo, 2 tempos, meio tempo. 12 meses, 24 meses, 6 meses. Somando 12 com 24 com 6, dá um total de 42 meses. E onde é que você acha na Bíblia 42 meses? Apocalipse capítulo 13, versículo 5, tem essa profecia aí, Irmãos, é muito linda a Bíblia. Ela é um livro perfeito, um livro que tem profecias que se harmonizam, apesar de ter sido escrito por pessoas diferentes. Daniel escreveu o livro dele, Apocalipse foi escrito por João, uma diferença de mais de 500 anos, e nós encontramos a mesma coisa. Apocalipse capítulo 13, versículo 5, olha o que diz aí na sua Bíblia. E foi-lhe dado uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmia. A mesma coisa, percebeu? O mesmo poder de Daniel 7 é o poder de Apocalipse 13. Por isso que eu falei, irmã Maria de Jesus, que é a mesma coisa. O anticristo de Tessalonicenses capítulo 2 é o anticristo de Apocalipse 13, é o anticristo da ponta pequena de Daniel 7. Olha aqui, proferirá palavras contra o Altíssimo, né? Aqui fala que ia ter uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para continuar por quanto? 42 meses. Olha aí, 12 com 24 com 6 dá quanto? 42 meses. E agora, 42 meses vezes 30, porque biblicamente falando, um mês tem 30 dias. É um mês comercial, é um mês profético, e não 31, nem 28, nem 29. Então, 42 meses vezes 30, você vai encontrar outra profecia, que é a mesma profecia, desdobrada de outra forma. Isso aqui está em
Apocalipse capítulo 12, versículo 6, diz assim: a mulher, a igreja, fugiu para o deserto, a igreja cristã apostólica, como eu falei para vocês, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada por 1260 dias. A mesma profecia, o mesmo poder opressor, as mesmas personagens nessa história. Percebeu? Então a Bíblia vai revelando para a gente. Por isso que eu digo para você, a profecia tem que se estudar lado a lado com a história, lado a lado com os fatos, para não ficar dúvida nenhuma para ninguém. E assim nós temos aí, meus irmãos, na figura seguinte, a supremacia papal dos 1260 dias, 1260 anos, começando no ano 538 e finalizando no ano 1798, começando com o decreto de Justiniano, como eu acabei de ler para vocês o decreto, onde Justiniano entrega o poder para o Papa, finalizando no ano 1798 com a prisão do Papa Pio VI por Napoleão, quando vem a Revolução Francesa e ele invade Roma, invade o Vaticano, prende o Papa, leva o Papa preso para a região da França e ele morre preso e assim dá um golpe no papado, dá um golpe na Igreja Católica, no poder opressor dela, os 1260 anos chega ao fim. Nós temos aí na figura seguinte, um resumo do que eu acabei de falar, acrescentando 1260 anos a 538 depois de Cristo, chegamos a 1798. Como está na tela aí, eu fiz um gráficozinho só para a gente ver. Está vendo? Você vê embaixo aí, Papa Virgílio, ano 538, recebe o poder de Justiniano. Temos aí a linha do tempo, 1260 anos de perseguição papal. E temos aí, ano 1798, Papa Pio VI. Ele foi preso por Napoleão, as suas tropas entrou em Roma, entrou no Vaticano. Ele estava com 80 anos de idade, sofrendo de moléstia mortal, de uma doença. Foi deposto do trono. A Igreja Católica Apostólica Romana ficou praticamente 2 anos sem Papa, irmão Sérgio, sem um líder universal. Aí foi dado o que Apocalipse 13 fala: quem vai para cativeiro, quem leva os outros para o cativeiro vai. Então o Papa foi preso, assim como ele prendeu as pessoas. Apocalipse capítulo 13, esse texto, se você quiser conferir o que eu acabei de falar aqui, como se cumpriu ao pé da letra na vida do papado, irmãos, eu chego a ver até assim um absurdo de tão perfeita que é a profecia, como que cumpriu esses textos. Você pode abrir Apocalipse capítulo 13, versículo 10. Se alguém deve ir para o cativeiro irá. Pio VI foi, ele tinha que ir preso, ele foi preso. Continua, se alguém deve ser morto à espada, necessário é que ele seja morto. Ele foi morto, Pio VI foi morto na prisão, lá no país da França. E aí, meus irmãos, nisto repousa a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, aqui foi a ferida mortal na Igreja Católica, porque tirou dela o domínio, o poder e a autoridade. De 1798 para cá, nunca mais a Igreja Católica mandou no mundo, nunca mais perseguiu ninguém por causa de religião, nunca mais teve autoridade nas nações, nunca mais teve autoridade na Europa, e a partir de 1798 a Europa começa a cair, os impérios, os reis, e passa a virar repúblicas, e assim começa a ter as independências também de Roma. E assim, meus irmãos, a profecia e a história andam e andaram lado a lado, juntos uma da outra, confirmando, não tendo para onde correr. Mas eu digo para vocês, nós só vimos até agora sobre o papado a ponta do iceberg. Na próxima figura aí, nós vamos... Tem algumas perguntas, irmão Sérgio? Tem, nós temos aqui algumas perguntas. Então nós vamos ter que dar uma pausa por aqui, porque isso aqui é só a ponta do iceberg. Eu convido vocês a estar aqui conosco semana que vem, porque ainda nós vamos mostrar uma farta documentação católica apostólica romana, dizendo do que o Papa fez no passado. Eu não vou mostrar para você mais coisas protestantes, vou mostrar para você coisas católicas, documentos oficiais da igreja, os papas falando, entende? Então, o que nós vamos mostrar para vocês daqui para frente, como digo para vocês, será uma explosão de revelações. Você não pode perder, porque nós só estamos na pontinha do iceberg. Estamos estudando apenas a ponta da ponta pequena, a ponta do chifre pequeno. Vem muita coisa pesada pela frente. E eu convido a você a estar aqui e a conferir o que eu estou falando, e que eu vou ler para vocês, que na verdade eu vou só ler, não é eu que estou falando, eu vou ler se é verdade ou não. Desafio você, querido amigo católico, querido amigo evangélico, desafio você a pesquisar e a vir e mostrar que tudo que nós vamos mostrar aqui não é verdade, tá bom? Seja você quem for, professor, universitário, doutor, padre, desafio você a mostrar na história que o que nós vamos mostrar aqui não é verdade, e que você vai ter que reconhecer que é pura verdade. Desafio lançado, queremos ver agora a sua interação
em aprofundar nos conhecimentos para que você esteja mais consolidado com essa verdade. Pastor, faça uma rápida recapitulação da pergunta da Marta. Ah, sim. Quais são chegou. as 7 formas de governo do Império Romano? Ela perdeu essa parte, ela está Exato. querendo esclarecer. Pelas 7 cabeças de Apocalipse 13. Exatamente. Então, irmã, vamos explicar para a irmã, Apocalipse 13 tem ali 7 cabeças. Eu quero mostrar a ordem certinha, né? Para a irmã, estou abrindo aqui, para que não fique dúvida. Foram as 7 formas de governo, irmã Marta, que a Igreja Católica não, o Império Romano, na verdade, né? O Império Romano teve 7 formas de governo. 7 formas de governos essa que durou um período longo, né? Podemos dizer lá 164 a.C. Então temos aqui, irmã, o Império Romano começou com a primeira cabeça, realeza. Então Roma começou com reis, era uma tribo bárbara que tinha seus reis e era dominado pelos reis, essa tribo bárbara. Ainda no comecinho, lá no ano bem atrás, lá 164, lá um pouco mais atrás. Aí depois veio, após os reis, houve muitos conflitos entre essas tribos bárbaras do passado, que era o Império Romano, e então deixou de existir os reis e passaram a existir cônsuls. Então eram os consulados que mandavam, a segunda cabeça, portanto era o consulado, a primeira realeza, a segunda consulado. Depois, novamente houve outra fase, transição de poder, e os cônsuls deixaram de existir, e agora veio o decemvirato. Decemvirato é uma forma de governo que só teve em Roma, decívoros, né? Era um título que dava para a autoridade de Roma. Então a terceira cabeça, decemvirato. Temos aí a quarta cabeça, depois passou para a ditadura, Roma passou a ser governada por ditadores. Quarta cabeça, então, ditadura. Depois veio a quinta cabeça de Roma, que é o triunvirato, que eram os triúnvaros, ou seja, era outro título que era dado para o líder romano. Depois do triunvirato, aí veio a forma de governo que durou um pouco mais, que foi mais longa, que foi a sexta cabeça, que é o império. Os imperadores aqui mandavam em Roma. Então agora, irmã Marta, Roma passou a ser império. E nos dias que Cristo nasceu, estava predominando que cabeça? A cabeça do império, era o César. E após a morte de Cristo, após a morte dos apóstolos, após o ano 380, após o ano 537, ano 538, veio a sétima cabeça, o papado. E a sétima cabeça durou de 538 até o ano de 1798, mas disso diretamente falando, mas indiretamente falando, irmã Marta, Roma hoje ainda está na sétima cabeça, que é o papado, que é o mesmo oitavo rei, que vai vir com tudo no fim dos tempos, massacrando novamente a humanidade com o poder da segunda besta da profecia de Apocalipse capítulo 13. Então está aí as 7 cabeças, tá bom? Realeza, consulado, decivirato, ditadura, triunvirato, império e papado. 7 cabeças de Roma. Bem esclarecido, irmã Marta. Agora ficou bem amplo, né? Nós temos aqui também, pastor, uma pergunta, não deu para decifrar bem, do nosso irmão Adalberto, amigo Duda. Seria o poder papal filho da perdição? Pois o primeiro administrador do poder em 538 não está vivo até hoje, e sim o poder. Ficou meio irmão Duda, desconexa, não deu para entender? Talvez, não sei se eu falei corretamente. Na verdade, irmão Duda, papado é um título. E todos que recebem, todos que são eleitos e recebem, se tornam filhos da perdição. Então, o filho da perdição foi os do passado, todos eles, e são os do presente atual. Tanto o 16, o Bento XVI, como o Francisco. Então, é um título, irmão. Quando ele recebe a autoridade de Papa, ele cumpre a profecia de Daniel 7, ele cumpre a profecia de Apocalipse capítulo 13. Então, filho da perdição, anticristo, homem do pecado, ponta pequena, apostasia, é um título, e esse título se encaixa e se enquadra em todos aqueles que faz parte do sistema, entendeu? Então o papado é um sistema muito bem feito, bem projetado. O bispo de Roma, como diz o grande conflito, que é o representante de Satanás, são todos eles. Então cada um que preenche aquela cadeira ali, irmão Duda, que senta naquela cadeira papal e recebe a tríplice coroa, rei do céu, da terra e do inferno, ele se torna filho da perdição, seja quem ele for, tá certo? Então é um título que faz parte de todo o sistema apostólico católico romano. É bem esclarecido. Queremos mandar um abraço aqui para nossa amiga Maria Taveira,
E ela está ansiosa que você responda a pergunta dela, que ela já perguntou 2 vezes. Então vamos responder, Maria Taveira. A Igreja Católica já foi a Igreja de Deus ou nunca foi, pastor? Nunca foi, irmã Maria. Ela já nasceu em meio à apostasia. Então, quando a Igreja Católica brigava pelo poder, se foi, irmã Maria, foi menos de um mês, viu? Foi por briga de poder para transferir a sede do cristianismo para Alexandria, enquanto que os cristãos apostólicos, netos dos apóstolos, os netos de Timóteo, né, os filhos dos apóstolos, sabiam que não podia ficar longe de Jerusalém, porque em Jerusalém havia começado, e em Jerusalém havia maior número de cristãos, maior número de líderes. Então, havia muitas influências pagãs em nações pagãs, como a própria Roma, como a própria Alexandria. Então, essas influências pagãs, os apóstolos sabiam que seriam afetadas pela igreja. Então, era desejo da igreja que não desvinculasse a sede de Jerusalém. Então, a briga a partir do ano 150 é para levar a sede para as principais cidades, porque as principais cidades, irmã Maria, da época antiga, a primeira cidade mais importante do mundo era Roma, e a segunda cidade mais importante do mundo era Alexandria. E você imagina, é como se fosse hoje. Qual seria o melhor país do ponto de vista econômico, do ponto de vista da língua e do ponto de vista político e estratégico para ser a sede de uma igreja? Os Estados Unidos. Então, naquela época, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de pessoas que passavam por Alexandria e por Roma, os melhores lugares para ser a sede do cristianismo, humanamente falando, seria realmente Roma ou seria Alexandria. Mas, por trás disso, havia as influências pagãs e nefastas que tinha nesses países e nessas capitais, né, que acabamos de falar. Então, quando houve essa briga de levar o poder para lá, houve praticamente aí a cisão, a divisão da igreja cristã apostólica contra a igreja cristã apostólica romana. Então, nesse contexto, irmã, se ela foi menos de um mês, foi no período da fase da briga de transferência. Mas, na verdade, quando a gente aplica dentro da profecia, ela não foi, irmã. Ela nunca pode ser igreja de Deus, porque ela já nasceu com heresias, já nasceu com erros, já nasceu com uma porção de erros. Eu tenho, em outra ocasião, posso mostrar para a irmã, o ano sequente, junto com as heresias que surgiu dentro da igreja, o ano e a heresia, como, por exemplo, a questão de água benta, a questão de oração pelos mortos, a questão de velas, a questão de idolatria, a questão do purgatório, irmão Sérgio. Em outra ocasião, a gente pode mostrar para vocês o ano exato de cada uma dessas heresias. Cada período ia surgindo uma maneira de extorquir o povo pela sua ignorância, né? Sim, não é, porque ninguém sabia ler. 10% da população é que sabia ler. Imagine, do mundo antigo, aproximadamente 10% da população sabia ler. E os que sabiam ler, ainda era proibido ler, não podia ler qualquer coisa. Tudo passava pelo crivo da Igreja Católica. Imagine você, irmão, o povo vivia tudo na ignorância completa mesmo. Total. Ok, um abraço, querida amiga Maria Taveira, que Deus te abençoe, sua pergunta está respondida. Pastor Gabriel Júnior quer saber, a Igreja Católica voltará a dominar o mundo? Nós estamos aí frente o poder que ela vai receber da outra ponta, né? Os Estados Unidos da América, onde ela terá o privilégio de reinar novamente sobre todo mundo, né? Sim, eu posso ler um texto para o irmão Gabriel aqui. Irmão Gabriel, Apocalipse capítulo 13, versículo 16. E fez com que todos os pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na mão esquerda. Então, quantos vão ser dominados pelo papado? Todos, ricos e pobres. Aqui ainda, irmão, diz assim, no capítulo 13 de Apocalipse, versículo 8, e todos os que habitam sobre a terra adorarão a primeira besta, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, irmão, vai dominar o mundo. Satanás será adorado praticamente pelo planeta Terra, quase todo, através do seu secretário, o bispo de Roma, através da guarda de um dia da semana, o dia que ele estabeleceu, o domingo. E no próximo estudo você vai ver isso aí, com clareza total, irmão Sérgio, que quem guarda o domingo, ele aceita uma autoridade papal e satânica. Legal. Temos aqui também a nossa querida irmã Cíntia Késia. Olá, boa noite. Isso tudo me lembrou da história de Martinho Lutero. É recomendado eu saber mais sobre a história também de Martinho Lutero? Com certeza vai ter um esclarecimento e ele comenta muita coisa das heresias daquela época, né? Com certeza, irmã. Se você estudar um pouco mais sobre a Reforma Protestante,
você vai ver que foi a mão de Deus guiando aqueles irmãos ali no passado para quebrar um pouco o poder dessa igreja, né? Na verdade, a Reforma Protestante, através de Martinho Lutero e outros mais, já deixou a igreja manca, né? Mas não quebrou totalmente o poder, mas deixou ela manca, né? É importante, irmão, você estudar, não ficar apenas naquilo que a escola ensina, porque a escola ensina de forma pálida e encoberta a verdade, e ainda apresenta Martinho Lutero como o grande vilão da história, sendo que ele não é o vilão, tá bom? E dentro desta explicação, onde ele começou a buscar o conhecimento, onde ele criou aquele livro das 95 teses, né? Onde esclarece muita coisa das heresias que ele estava impondo, né? Sim, inclusive a perdão de pecados que era pago na época, no passado, né? Se você é católico, não sei se você sabe, mas no passado, se você existisse, meu querido, para você ser perdoado dos seus pecados, você tinha que pagar. Os pecados iam de 50 a 5 mil reais, uma média que foi feita, a indulgência. Então você que é católico, se você não sabia disso, tinha que pagar para receber o perdão do pecado. Como você acha que a igreja enriqueceu? Não foi de maneira à toa, né? O nosso amigo Josué Guilherme indica a irmã Cíntia, recomenda a leitura do Grande Conflito, que vai falar um pouco de Martinho Lutero e esclarecer mais outras verdades a respeito, excelente né? livro, Ok. Nós temos aqui também a Jéssica. Irmão, se for possível, explique Apocalipse 17, se encaixa no estudo de hoje, porque fala em 7 reis e 10 chifres. Nós vamos chegar, talvez no último estudo, a gente dá uma pincelada maior nesse... porque esse estudo é grande, irmã Jéssica, mas os 10 chifres são as 10 nações que nós estudamos e temos estudado até aqui. Os 7 reis são as formas de governo que houve naquele período ali, certo? É uma maneira de você entender aqueles 7 reis, ou seja, os 7 reis que dominou esse período, esse império. Os 10 chifres são as 10 nações, e os 7 reis são esses 7 formas de governo que dominou sobre esse império. De maneira resumida, eu estou explicando para você, porque é um assunto longo, sabe? Precisaria de tempo para explicar. Mas é mais ou menos o mesmo que nós já estudamos aqui. Os 10 chifres são os 10 reinos, e os 7 reis são as mesmas 7 cabeças, né? De lá de Roma, capítulo 13, né? Que eu li para vocês aqui. 7 formas de governo, né? Ok, com certeza. Então, estamos chegando ao fim, vamos responder aqui a última pergunta, um comentário do José Cecílio. Sabendo de tudo isso, o que será dos fiéis da igreja que viveram e vivem seguindo essas doutrinas? Como explicar um homem que fala bem de Cristo ser o filho da perdição? Pois é, José Cecília, é difícil, né, entender Muitos isso. estarão seguindo esse caminho e estarão perdidos, né? Serão condenados, né? Primeiro eu vou ler para você aqui Atos 17, José Cecília, talvez ajudará você a entender o que será desse povo do passado, né? Na ignorância, na cegueira total, né? Que infelizmente, né? Diz assim, Atos capítulo 17, versículo 30, irmão José Cecílio. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Então, irmão José Cecílio, essas pobres almas do passado, essas pobres criaturas que não tiveram luz, que não sabiam nem o que era a Bíblia, né? Não tinham acesso à Bíblia, tudo que a igreja falava diziam amém de maneira cega, sem saber, sem questionar, sem conhecer nada. Então, de forma iludida, eles viviam a matrix espiritual, coitados, né? E morreram nessa matrix. Então, o que Deus vai fazer com esse povo, irmão José Cecílio? Atos 17, 30. Deus não levará em conta o tempo da ignorância, dessas pessoas que pagaram pelo perdão dos pecados, dessas pessoas que acenderam velas para os entes queridos que morreram, dessas pessoas que pagavam para tirar as almas do purgatório, que nem purgatório existe na Bíblia, né? Dessas pessoas que acreditavam no inferno a arder de chamas, dessas pessoas que transgrediram o sábado a vida toda, dessas pessoas que adoravam a santos, imagens. Irmão José Cecílio, que tristeza, né? Essas pessoas que viveram na ilusão a vida toda, achando que aquilo agradava a Deus. Então a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então Deus não vai, irmão, diante da luz que eles tiveram, diante do conhecimento que eles tiveram, Deus não vai levar em consideração, e muitos, se foram sinceros naquilo que faziam e viviam, serão salvos. Então Deus vai, por isso que julgamento cada caso é um caso, irmão José Cecílio. Deus vai julgar o caso deles de maneira imparcial, sim, Deus não vai ser parcial com ninguém, mas Deus vai ali atuar de tal forma que vai pesar a consciência dele, da luz que eles tiveram, e eles fizeram aquilo como estavam prestando uma reverência, uma obediência a Deus, pelo entendimento. Deus aceita e Deus salva, mas só Deus é que pode examinar a consciência de cada uma dessas pessoas da Idade Média, do passado, e só Deus pode dizer quem realmente está salvo, quem não está salvo, tá certo, irmão José Cecílio? Agora a outra parte é como falar de um homem que anda de branco, né? Irmão José Cecílio, você acha que o inimigo seria bobo o suficiente de dizer, olha,
aqui é a igreja do diabo, e botar uma placa, igreja do diabo, venham me adorar, eu sou o diabo, eu quero que vocês me adorem, venha para a minha igreja, igreja do diabo, igreja... Ninguém iria, irmão José Cílio. Satanás não é bobo, ele é o ser mais inteligente do universo, ele é um lobo voraz. Olha o que diz aqui Paulo em 2 Coríntios capítulo 11, olha só, pois os tais, 2 Coríntios, José Cecílio, pega aí a sua Bíblia, se precisar eu espero você pegar a sua Bíblia, pega ela aí, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, falando dessas pessoas que têm aparência piedosa, irmão José Cecílio, é só a aparência mesmo, pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Transfigurou em apóstolo de Cristo, fala de Deus, fala de Jesus de maneira gentil, amorável, abraça as criancinhas, coloca as criancinhas no colo e faz toda aquela cerimônia, só anda de branco, e você, irmão José Cecílio, vai saber no estudo seguinte por que ele só anda de branco. Tem uma mensagem subliminar por trás que nem os católicos sabem, irmão José Cecílio, mas você não pode perder o próximo estudo, porque você vai saber por que ele só anda de branco, você vai se assustar. Bom, e continua dizendo o texto, fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, e não é de admirar, pois o próprio Satanás, olha aqui, irmão José Cecílio, a profecia de Tessalonicenses, enquadrando com Coríntios, pois o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Você acha que o diabo ia aparecer? Eu sou o diabo, adorem-me. Não, de forma alguma. Ele vem em forma de luz, usa a pessoa mais amorável da terra, a pessoa, entre aspas, mais bondosa, mais gentil, que promove a paz, entre aspas, entre as nações. Então, ele tem que usar essa pessoa, porque ele vai conseguir enlaçar a humanidade toda. Sim, se ele usasse Aleister Crowley, ele não ia enlaçar. Aleister Crowley é o Papa satanista, que não tem nada a ver com a Igreja Católica. Ele fundou a Igreja de Satanás e ele, sim, declaradamente coloca a placa da igreja dele, a Igreja de Satanás. Ele é o Papa de Satanás também, né? E ele convida as pessoas para vir fazer um pacto com o diabo abertamente, claramente. Então, mas lá vai quem quer, sabendo que é do inimigo. As pessoas não vão, as pessoas querem Deus, pela metade, mas querem, né? Aí tem quem? Tem o outro, tem o Papa branco, né? Então, irmão José Cílio, grava esse texto que eu acabei de ler para você, de 2 Coríntios, e é assim que o inimigo se apresenta, tá bom? Com apóstolos fraudulentos, com pastores também fraudulentos, com pastores que pregam mentiras, que é o subsecretário dele também, além do papado, né? Mas o papado é a obra-prima deles, tá bom, irmão José Cecílio? Não se ofenda com o que nós estamos dizendo, porque é o sistema, não é uma pessoa, não estamos falando mal de uma pessoa, mas é do sistema, tá certo? E finalizando o versículo diz assim, não é muito, de Coríntios 11, não é muito, pois que os seus ministros se transformam em ministros da justiça, o fim deles será conforme as suas obras. É isso aí, irmão, não tem jeito, okay, mas é a realidade. Maravilha. Nós vamos ficar devendo uma resposta para o irmão Dantas, né, nosso amigo Dantas. Ele diz, existe alguma foto, pastor Wagner, foto real que a Tríplice Coroa tem o nome Vigaris Filidei? Tem. Na próxima visita, na terça-feira, nós vamos mostrar? Abriu o estudo já mostrando essa resposta. Podemos mostrar. Para você, querido amigo Dantas, ok? Sim. E temos aqui o agradecimento do nosso querido irmão Carlos Marcos Pessoa. Estou gostando muito. Os irmãos reformistas não têm nenhum vínculo com o papado, jesuitismo, catolicismo, apóstata. Irmão, nós procuramos viver a verdade da maneira como a palavra de Deus abre para cada um de nós. E se assim procuramos nos espelhar nela, não temos como estar aliado com nenhum outro ministério. Precisamos ser puros, não é isso, pastor? Exatamente. Inclusive, irmãos, que nós estávamos falando aqui, em nome da Bíblia, né? Em nome da profecia, em nome da igreja, que essa é a nossa crença, Igreja Adventista Sétimo Dia Movimento de Reforma, se tivéssemos vínculo, jamais falaríamos o que estamos falando. Lhe garanto que nossa organização não tem nenhum vínculo com o ecumenismo e nem muito menos com o papado. O que as outras denominações têm vínculo, tanto teológico, como vínculo mesmo civil mesmo, infelizmente. Verdade. Ok? Então vamos agora orar ao nosso Deus, agradecendo pela oportunidade que tivemos deste encontro maravilhoso. Toda terça-feira, às 20 horas, aguardamos você aqui, certo? Ainda temos mais uns 2 a 3 encontros, né, pastor, sobre esse assunto, Eu acredito que temos uns 2 ou 3, viu? Porque o assunto é longo. Justamente. E estamos aqui para tirar as suas dúvidas, ampliar os seus conhecimentos, referindo-se a esta ponta que cresceu, falando do
poder eclesiástico de Roma, a sua história. Vamos agora, temos aqui muitos pedidos de oração pelas famílias, pela convenção, pastor. Vamos orar. Nesta última oração, vamos mencionar a sua necessidade, o seu clamor, para que Deus possa alcançar. Que Deus abençoe. Amém. Querido Deus e amorável Pai que estás nos céus, estamos na Tua presença, Senhor, para glorificar o Teu nome, Senhor. Amém, Pois Senhor. somente o Teu nome é digno de ser glorificado, honrado e adorado. Amém, Nenhum outro nome, Senhor, na terra pode ser adorado e pode ser reverenciado que não seja o Teu nome e o nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Por isso, somos gratos a Ti, pela Tua palavra, revelar-nos, Senhor, coisas tão grandiosas, Senhor. O Senhor não nos deixa na obscuridade. O Senhor é muito bondoso, que é o Deus da revelação, é o Deus do esclarecimento, é o Deus da profecia. E Te agradecemos porque o Senhor tem nos revelado através de Tua palavra, através da história, Senhor, através da profecia, que tudo isso é incontestável, que realmente há um poder do mal nesse mundo querendo dominar. Mas a Tua palavra nos garante que a vitória do Senhor já é certa e definitiva. Te agradecemos por isso. Queremos agora, nesse momento, Senhor, apresentar a Ti, que era o médico dos médicos, cada pedido de oração que aqui está no chat, Amém, cada pessoa Senhor. que está doente, Senhor, aqueles que estão infectados Tem com o Covid, misericórdia, Senhor. como alguns irmãos aqui de Goiânia, que o Senhor tenha misericórdia também dos outros irmãos Abençoa, de outros estados desse nosso país e visite os seus lares, suas vidas, seus leitos, e o Senhor, segundo o seu amor, cure-os segundo a sua vontade, restabeleça a sua saúde e o Senhor confirme a sua fé mesmo no leito da doença. Tem misericórdia. Abençoe os demais pedidos de orações também do chat, por conversões, por transformação de vida, que o Senhor ajude aquelas pessoas que estão em cima do muro, Senhor, a não deixar para a última hora para tomar a sua decisão, quando será perseguida a Tua igreja no momento final, momento esse que não dará mais tempo de decidir. Ajude essas pessoas indecisas em cima do muro Tem a tomar a decisão misericórdia, agora, Senhor. Senhor, Amém, hoje, Senhor. em seu coração, Amém, em nome Senhor. de Jesus. Amém, Senhor. Então chegamos ao final de mais uma edição do Palavra Aberta. Agradecemos pela sua audiência. Que Deus possa visitar o seu coração, a sua família e abençoar-te ricamente. Queremos mandar um abraço para todos aqueles que conectaram-se hoje pela primeira vez. Vimos aqui algumas pessoas que estão visitando pela primeira vez. Aguardamos você amanhã. Às 20 horas teremos um fervoroso culto de intercessão, onde nós vamos orar por sua família, por sua saúde, para que Deus traga libertação para a sua vida. Amanhã, às 20 horas, queremos ter o privilégio de encontrar com você. Que Deus abençoe e boa noite. Preciso